Olá, caro aluno aí do nosso canal Beabá Exatas. Seja bem-vindo a mais uma aula de resolução de exercícios aqui do nosso curso de Mecânica Geral. Pois bem, hoje eu trago um exercício para você, onde nós vamos ter o interesse ou o nosso objetivo é determinar as reações que estão ocorrendo então aqui nesses apoios que estão sendo oferecidos para esta estrutura, tá? Para esta placa que está em cima desses apoios ou esta placa que está apoiada sobre esses apoios que estão aqui. Muito bem, mas para analisar isso, a gente precisa saber que tipo de apoio a gente tem, né? Que tipo de apoio está sendo trabalhado nesse exercício. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é indicar as reações dos apoios. De qual gênero eu tenho para cada um apoio, ou para cada tipo de apoio que eu tenho aí, tá bom? Bem, nesse primeiro, eu tenho um apoio de primeiro gênero, ou seja, no ponto B, eu vou ter um apoio de primeiro gênero. Isto significa que este apoio tem esse rolete e ele vai, então, impedir ou restringir o movimento dessa placa aqui na vertical. Por isso que eu tenho apenas uma força de reação na vertical. Ela pode se movimentar na horizontal, então ela está livre. Observando que os apoios, as forças que a gente coloca nos apoios, são as direções onde a minha estrutura é impedida de se movimentar. Ok? Bem, do outro lado, eu tenho um apoio de segundo gênero, ou seja, neste ponto, a minha placa é impedida de se movimentar tanto em X quanto no eixo Y. E o nosso objetivo é quanto vale essas reações, né? A gente vai atrás delas agora. Então, vamos lá. O segundo passo, para a gente poder, então, trabalhar para descobrir a intensidade dessas reações, é escolher um ponto de referência para a gente poder fazer o estudo do momento. Ok? Então, eu vou escolher o ponto A como um ponto de referência, de tal maneira que eu vou ter duas coisas aqui, duas funções que eu não sei, né? Então, é mais sensato escolher este ponto para poder fazer a análise do momento. Então, se eu tenho duas reações que eu não conheço, eu vou utilizar aquele ponto onde eu tenho mais informações desconhecidas como meu ponto de referência. Então, eu vou calcular o momento em relação ao ponto A. Então, vamos analisar aqui antes de desenvolver as contas. Veja aqui, ó, essa força de 40 newtons, ela não passa aqui nesse ponto A. Então, ela pode provocar rotação. Aqui, essa força de 50 newtons, você observa aqui, eu estou descendo o mouse e, opa, não passa no ponto A. Se não passa no ponto A, então eu tenho o momento realizado por essa força. Essa força B de Y está lá do outro lado, né? Ela não passa, a linha de ação dela não passa aqui nesse ponto de referência, que é o que a gente está estudando. Então, eu vou ter uma, duas, três forças que estarão fazendo parte do cálculo do momento. Então, vamos analisar aqui. Ó. Vou considerar o momento positivo como sentido anti-horário. Tá? Lembrando que isso é aleatório. Eu prefiro escolher anti-horário porque eu gosto de seguir a regra da mão direita. Ok? Bem, então vamos montar aqui. Vamos analisar. Esta força BY aqui, ó, ela vai ser positiva porque ela provoca uma rotação no sentido anti-horário nessa placa aí, ó. Então, a tendência dela é de provocar uma rotação no sentido anti-horário, que está de acordo com o sentido positivo que eu adotei. Por isso que aqui eu coloco positivo. Esse momento vai ser positivo. BY vezes. Quanto é o seu braço de alavanca? Braço de alavanca é a distância que é perpendicular à linha de ação da determinada força que a gente está estudando. Nesse caso é BY, essa linha de ação vale, perdão, esse braço de alavanca vale 20 metros. Então, por isso que eu coloquei 20 aqui. Vamos analisar a força de 40. A força de 40, ela provoca uma rotação no sentido horário desta peça. Então, se eu empurro para lá, então a tendência dessa placa é de se movimentar no sentido horário. Opa, é sentido oposto ao que eu adotei, então é negativo. Então, o momento é força vezes braço de alavanca. Então, eu vou ter força vale 40 vezes quanto vale o seu braço de alavanca?
Qual é a distância que é perpendicular à força de 40 newtons? Está aqui, ó, 10 metros. Por isso que eu coloquei 10 metros. Vamos analisar agora a força de 50. A força de 50, ela também tende a provocar uma rotação na estrutura no sentido horário. Veja aí a simulação, ó. E aí, se tende a provocar uma rotação do sentido horário, está contrário ao sentido que eu adotei. Então, vai ser menos. Então, momento é força vezes deslocamento. Então, eu vou ter força vale 50 vezes esse deslocamento. Nesse caso aqui, a gente chama de braço de alavanca. E veja que essa distância de 4 metros aqui, ó, é a distância que é perpendicular à linha de ação desta força. Então, o braço de alavanca da força de 50 vale 4 metros. Por isso que eu botei 50 vezes 4. Só tenho essas três forças que provocarão um momento em relação ao ponto A, então é igual a zero. Fazendo as continhas, essa parcela que vai dar menos 400, que vai dar menos 200, passa para o outro lado, eu vou gerar 600. Passo 20 dividindo, 600 por 20, eu encontro 30 newtons. Olha, o resultado é positivo, então significa que o sentido que foi adotado está correto. Então, realmente, esta força aponta para cima. Tá? Bem, próximo passo agora é aplicar resultante de forças em x e y com o objetivo de encontrar essas duas outras reações que estão faltando para a gente aqui. Então, vamos analisar resultante em x. Ó. 40 aponta para a minha direita, então ela vai ser positiva. E a de x também eu chutei que aponta para a direita, então ela vai ser positiva. Fazendo as continhas, eu observo que a de x é igual a menos 40 newtons. O que significa isso? A conta está errada? Não, é óbvio, aí olhando as contas, que não está errada. Só que aí, ó, analisando esse menos 40, só está dizendo que a escolha que eu fiz lá no início, ó, eu disse que o a de x aponta para a direita, né? E o resultado deu negativo. Então, significa que o sentido que eu adotei para esta força está errado. Então, qual é o sentido correto? O sentido correto é para a esquerda. Aí, o que você faz? Retira esse menos, coloca aqui o valor da força, que é 40 newtons, e indica qual é a orientação correta, ou seja, o sentido correto é para a esquerda, ok? E com isso a gente vai encontrar agora o a de y fazendo somatório em y. Então eu vou ter aqui, ó, o a de y aponta para cima? Não sei, eu vou chutar. Então eu tenho a de y que aponta para cima, mais b de y, ó, b de y eu tenho certeza que aponta para cima, já foi feito isso. Tenho essa força de 50 que aponta para baixo, então é menos 50. Eu só tenho essas três na vertical, eu igualo a zero. Substituindo o valor de b de y, eu tenho mais 30, menos 50 vai dar menos 20. Passando para o lado direito, trocando o sinal, o a de y deu igual a 20 newtons positivo. Olha, resultado positivo. Então, significa que o sentido que eu escolhi realmente está certo. É para cima mesmo. Tá? Então, a força aponta para cima. Então, aqui a resposta deste exercício é: a força B de Y vale 30 newtons e aponta para cima. A de X vale 40 newtons e aponta para a minha esquerda, como foi visto aqui. E o a de Y aponta para cima e vale 20 newtons. Perfeito? Gostou dessa resolução, dessa interpretação, dessa discussão? Passo a passo para você? Então não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhe esse vídeo aí para ajudar outros estudantes que estão estudando esse conteúdo. Perfeito? Então um grande abraço aí do professor Robson e também aqui do canal Beabá Exatas. Agradece o tempo que você investiu para assistir essa aula. Até mais!